Olá! Somos quase 203 milhões de brasileiros, sendo que 82% desse contingente vive em áreas urbanas. Com esse dado estatístico, abrimos mais um programa do Movimento Cidadão Comum, ou MCC, Política com Paixão e Sem Ostentação. Nele, convidamos você a refletir sobre o que você faz todos os dias, mesmo sem perceber, que é atividade política. Mais uma vez lembramos que esse programa ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, buscaremos debater o tema sobre o novo olhar das nossas cidades. No segundo, debateremos uma pergunta que você nos enviou pelo e-mail movimentocidadãocomum@gmail.com. Vamos lá? O viver atualmente nas cidades remonta à necessidade de construirmos espaços de convivência e de solidariedade mútua. Não é por menos que em junho de 2013 vimos uma explosão de manifestações por todo o país, que foram as Jornadas de Junho de 2013, o embrião do Movimento Cidadão Comum. A discussão sobre o seu legado deve considerar a base constitucional sobre a qual os afetados, governantes e governados, possuem a sua responsabilidade diante dos complexos desafios urbanos do presente século. Certamente, a questão da mobilidade, do lixo, do saneamento, do emprego e da moradia, em uma sociedade bem ordenada, são desafios com vistas a superar tantas políticas equivocadas quanto a falta de planejamento herdadas dos séculos passados. Ao falarmos das jornadas de junho de 2013, ressaltamos que o fenômeno das redes sociais e seus benefícios não podem substituir a necessidade real de convivência com as diferenças no espaço público, que não podem ser ignoradas, bloqueadas ou mesmo deletadas, como no ambiente virtual. Para início de conversa, sejamos sinceros, a gente tem que parar de ser tratado como usuário ou cliente, mas na verdade na condição de cidadãos em rede. A participação ativa dos afetados ganha o acesso universal à cidade a partir da alteração do conceito de uma cidade funcional, como foi a projeção segregacionista de Brasília, para a cidade coerente, como está na nova Carta de Atenas de 2003. Durante as jornadas de junho de 2013, a mobilidade urbana se entrelaçou com outros temas constitutivos da agenda urbana, como os mega-eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e a sua lógica de gentrificação e limpeza social. Desse modo, as mobilizações fortaleceram o que chamamos de patriotismo constitucional, ao colocar em xeque não o aumento da tarifa em si, mas o urbanismo privatista, que transforma tudo em mercadoria e subjuga ou elimina direitos que outrora estavam no imaginário coletivo. A lealdade política, ativa e consciente à Constituição do nosso país, não pode ser considerado como um mero surto do gigante que não pode voltar a dormir, mas mostra a urgência em se compatibilizar o necessário crescimento econômico com novos padrões de vida sustentável nas cidades em todos os seus níveis. Por isso, o equívoco flagrante dos governantes de plantão, que assustados com o tamanho, a proporção das manifestações, propuseram de ímpeto uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Não demorou 24 horas para recuarem dessa impossibilidade fática e jurídica, porque as ruas, na verdade, estavam querendo o cumprimento dessa Constituição e não a sua revogação. O bem-estar dos habitantes da cidade, reivindicado por eles próprios, traduz-se na utilização do próprio corpo e da ação política direta, como ferramentas de luta por direitos de inclusão. Essa atitude gera, portanto, a necessidade de uma reforma urbana permanente, que proporciona ao povo o verdadeiro compromisso de modernizar, bem como estruturar espaços públicos de interação, fazendo com que pontes sejam erguidas para a interação entre as diversas classes sociais.
Por isso, o MCC propõe, entre outras medidas, que a mobilidade urbana deve ser integrada com vias que priorizem o transporte público e solidário por vários modais como trilhos, suspensão, bicicleta, motociclismo, pedestre e veículos, tanto particulares quanto coletivos. A efetivação da moradia adequada como direito humano, que deve ser heterogêneo nos espaços territoriais dos municípios, de modo a evitar guetos e a exclusão de vulneráveis em periferias. Na contramão da camarotização da vida, deve-se incentivar a população a utilizar os espaços públicos como centros de convivências e interação social. Assim, vamos à segunda parte do nosso programa, onde responderemos a uma pergunta que você nos enviou. Quem nos envia a pergunta é Shirley Almeida de Souza, da cidade de Teresina, no Piauí, que nos questiona: uma vez que a frota de veículos nas cidades do país cresceu bem mais que a sua estrutura viária, não seria o caso de investir mais no transporte público de qualidade? Muito obrigado, Shirley, por sua participação e desde já mando um grande abraço para você e para os nossos espectadores aí no estado do Piauí. E desde já adiantamos que em breve estaremos aí na sua cidade com a Oficina pela Cidadania do Movimento Cidadão Comum. Fique atento. Investir em transporte público de qualidade e com modicidade de tarifas é uma necessidade urgente, mas é apenas parte do caminho rumo à cidade coerente. A retomada dos espaços públicos pela população, bem como a integração entre os modais, deve completar esse ciclo. Isso porque defendemos que deve haver um sistema integrado de transportes, gerenciado e planejado pelo poder público, de acordo com as necessidades de deslocamentos intercambiáveis de cada cidadão, de forma sequencial, a pé, de bicicleta, de moto, de carro, de metrô ou de ônibus. No caso do motociclismo, é ainda mais assustadora a falta de política pública para um meio de transporte cuja frota ultrapassará a de carros na próxima década e mata mais do que a própria violência urbana. Modais isolados, como a utilização de bicicletas, ainda com problemas de segurança e falta de articulação e integração com corredores de ônibus e estações de metrô, transformou os bicicletários de nossas capitais em mera estratégia de marketing dos patrocinadores, conforme alerta a professora Raquel Ronick. Bem, amigos, chegamos ao final de mais um programa. Lembrando que você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, bem como curtir a nossa página no Facebook. Você pode também mandar suas sugestões, críticas, complementações e sua pergunta por esses meios. Até a próxima, integre essa luta.